Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos o último dia do terceiro Colóquio Internacional de Direito e Literatura com o painel O Alienista, Direito, Loucura e Controle Social. Convidamos para compor a mesa o professor Dino Delpino e a professora Marília Bedeladim Budó e o professor Márcio para guiar a conversa. Para a realização deste evento, contamos com o apoio de Livraria do Advogado, Academia Passo Fundense de Letras, Casa Mundi, Turismo e Cultura, Casa Marac, Arte Grupo de Teatro, Literato, Grupo de Pesquisa em Direito e Literatura da UFSC, Núcleo de Direito e Psicanálise da Universidade Federal do Paraná, Instituto Estadual do Livro, Atlas, Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-Const, Associação Brasileira de Direito, ABED, Sociedade Italiana de Direito e Literatura, ISLL, Conselho Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Direito, COMPED, Associação Brasileira de Ensino de Direito, Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, Ministério da Educação, Brasil. Convidamos de imediato o professor Márcio para as apresentações. Bom dia a todos. Reiterar o agradecimento dos nossos apoiadores, dos nossos ouvintes presencialmente, aqueles que nos acompanham também através da Rede Mundial de Computadores. Registrar a presença dos nossos palestrantes, que de alguma forma já proferiram suas falas e que agora são solidários com aqueles que vão fazer. Isso, de certa forma, enriquece muito o evento e faz dele propriamente um evento, não um agendamento de apresentações com horário de chegada e de saída. Então, muito obrigado ao professor Alberto, que desde domingo, reiteradas vezes, nos acompanha e engrandece toda essa discussão, o professor Jacinto, o professor Camata, o professor Alexandre, para a professora Pepe e em todos os demais, sintam-se abraçados por esse referenciamento. Para que nós tenhamos um debate mais privilegiado, que é o que interessa propriamente a todos, passo a palavra de imediato ao professor Dino Delpino, que é doutor em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul, professor titular também da PUC do Rio Grande do Sul e escritor. Professor Dino, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Começo agradecendo o convite permanente do André, que insiste em me trazer para Passo Fundo. Me dá o prazer de estar presente aqui no IMED. Agradeço a toda a comissão organizadora. Cumprimento meus colegas, que eu revejo com prazer anualmente neste evento. Para um aposentado isso é gratificante, porque o aposentado a gente perde o contato com a realidade e, portanto, não sente mais o gosto do bife e do lênio. E com isso eu passo para o meu tema, que eu intitulei a minha fala como Loucura, Ciência e Paródia. De certa forma, aderindo ao tema que me foi proposto pelo André, porque ainda conservo lives de obediência, e também tentando superar esse excesso de obediência com um pouco de visão pessoal da coisa. Então, eu pretendo falar basicamente, o controle social é uma noção que fica de fundo, embora vá aparecer. Eu pretendo falar sobre loucura, ciência e paródia. Constitui-se o Alienista de Machado de Assis de narrativa relativamente curta, dividida em 13 capítulos. Nela, um narrador relata eventos ocorridos em Itaguaí, localidade do litoral do Rio de Janeiro. Polariza a atenção do leitor a figura do médico Simão Bacamarte, que exibe no decurso dos eventos duas dimensões, a pessoal e a pública. A dimensão pessoal. Os traços da imagem pessoal de Simão
desenham-se nos primeiros 4 capítulos, nos quais o narrador não economiza tintas para o enaltecimento de seus méritos, pois afirma que é o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Após subordinar-se às diretrizes da ciência, Simão Bacamarte faz 2 escolhas que irão completar sua imagem pessoal e determinar sua imagem pública. A primeira eleição é de uma esposa, que o narrador descreve como não bonita e nem simpática. Pois bem, são a feiura e a antipatia, portanto, que levam Simão a essa escolha, encaminhado pela racionalidade, pois assim ele evitava o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. E também um outro encaminhamento da racionalidade é porque ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Mas, passados meses e anos, na ausência de filhos, Simão se refugia na ciência, onde faz a segunda escolha, seu campo de investigação, isto é, o recanto psíquico, a patologia cerebral. Com isso ele inaugura sua imagem pública em Itaguaí, quando ele começa a tratar dos loucos, e, autorizado pela Câmara, implanta a chamada Casa Verde, onde pretende recolher todos os alienados. Com essa providência, a imagem de Simão assume dimensão substantiva, uma vez que sua fama de cientista atrai o respeito de todos, ainda que achem muito estranha a medida de enclausurar no mesmo local todos os dementes. Com isso, Simão tem já configurada a confirmação de sua híbris. Híbris é um componente natural de todas as ciências e de todas as personalidades exacerbadas. A híbris é aquilo que tenta aproximar, que faz com que o indivíduo leve a se aproximar dos deuses. Essa era a noção de híbris entre os gregos, das quais Édipo é talvez o melhor exemplo. Ele sabia tudo, ele via tudo, ele decifrava o enigma da esfinge e termina cego após descobrir-se no incesto. Eu vou voltar para o meu texto que eu me comporto mais. Não há dúvida de que a loucura, passo ao tema da loucura, tem íntima relação com a noção de controle social, porque este a elege desde o início da Idade Moderna como um de seus principais objetos. Inúmeras foram as soluções práticas que a sociedade adotou desde o fim da Idade Média para se ver livre dos loucos, cuja presença atuou sempre como fonte de medo, embora de forma ambivalente também despertasse certo fascínio. Entre as diversas formas segregadoras dos loucos, sobressai a proibição de eles frequentarem as igrejas. Muitas vezes eram chicoteados publicamente ou perseguidos para fora dos muros da cidade. Outra alternativa consistia em entregá-los a mercadores que transitavam entre as povoações ou a peregrinos para que os levassem para plagas distantes, onde eram abandonados. Com igual frequência, ainda eram confiados a barqueiros para serem transportados a locais distantes. Relata Michel Foucault que na literatura erudita do século XV, 2 temas sobressaíram: o tema da morte, que depois foi substituído pelo tema do medo. E é do final desse século, 1492 exatamente, o poema de Sebastian Brandt, em alemão, Narrenschiff, que teve 5 anos depois sua versão latina intitulada Stultifera Navis, o navio dos loucos. Sobre ilustrações desse poema,
vocês encontram, por exemplo, numa das obras de Hieronymus Bosch, que se intitula exatamente O Navio dos Lobos. E curioso que no fim do século XV e início do século seguinte, em 1509, aparece o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, dos quais, já adianto, havia um exemplar na biblioteca de Machado de Assis. Havia não, há. A iniciativa de internação sistemática dos alienados, porém, ocorreu inicialmente na Inglaterra, mas não visava somente a eles, pois em 1575 fora já prescrita a construção de casas para correção, punição de vagabundos e alívio dos pobres. Como se vê, a medida está diretamente relacionada ao controle social, independentemente da alienação. Na França, o ano de 1656 assinala uma das datas de referência para a implantação do Hospital Geral em Paris. A medida está relacionada, segundo Michel Foucault, à necessidade burguesa de pôr ordem no mundo da miséria, e para isso são aproveitados os leprosários, já que a lepra tinha entrado em decadência desde o fim da Idade Média. Em Paris, vários estabelecimentos são reunidos sob a administração centralizada na Salpêtrière, que foram um hospício de mulheres. Essas casas, embora destinadas a socorrer os pobres, têm papel repressivo, pois aí se reúnem os detidos em geral, aos quais o rei ou a família pagam uma pensão. Sublinhe-se que, ao lado do controle sobre a coletividade, o trabalho passa a assumir papel substantivo no início do mundo industrial. Começa a girar a cadeia produtiva. E quem não está dentro dela, há sempre um problema de espaço no fundo, espaço de inclusão e de exclusão. E a ociosidade é prescrita. Os responsáveis pela gerência das casas de reclusão eram designados por toda a vida e seus poderes se ampliavam desde o hospital até as imediações, até o exterior. Isto é, no caso de Paris, a toda a cidade de Paris. E investiam-se de autoridade para direção, administração, comércio, polícia, jurisdição, correção e punição de todos os pobres, sendo, portanto, na prática, verdadeiros tiranos. Tudo indica que aqui está um modelo de criação de Simão Bacamarte. Quando os leprosários se tornaram novos locais para a clausura, a lepra, que já era discriminada nas Escrituras e que era vista na Idade Média como uma manifestação da ira de Deus, a lepra contamina a loucura pela marca da rejeição. Por isso é que Foucault afirma que, a partir do século XV, a face da loucura assombrou a imaginação do homem ocidental. E, em relação aos séculos seguintes, continua ele, o medo e a angústia, ricochete do internamento, reaparecem, mas redobrados. Isto posto, podemos retornar aos eventos de Itaguaí. A Casa Verde teve imediato sucesso e atraiu loucos de toda a redondeza. O método de Simão acolhe todo o rigor que suas convicções científicas lhe impõem, o que o leva a estudar cada caso com base em cuidadosa e ampla anamnese do paciente, na busca de recuperar e analisar todas as informações que o esclareçam sobre a doença. Recorde-se que o quadro de Itaguaí é reflexo de algo parisiense, pois a autoridade e o poder de Simão rivalizam com o daqueles diretores dos hospícios da França. Com isso, ele começa a encher a Casa Verde de loucos, entre aspas, mas começam, paralelamente na cidade, a se intensificar o descontentamento e o medo e o terror, primeiro no interior das casas e depois nos ambientes públicos. Todos depositam grande esperança no retorno da mulher do médico que viajara para o Rio de Janeiro com uma comitiva.
Aí estão as razões por que em Itaguaí o medo e a angústia geradores da insatisfação deflagram a revolta popular liderada pelo barbeiro Porfírio ao saber da prisão do Coelho, tido como excelente indivíduo. Incitado pelo barbeiro, que almeja assumir o comando político da cidade, a turba ameaça demolir a Casa Verde, mas é impedida pela chegada de um batalhão de dragões que impede a destruição, pois uma carga de mosquetes fere alguns e afugenta outros. Face à unanimidade, o barbeiro assume o poder da cidade e toma as providências administrativas cabíveis. Pretende que Simão faça um gesto que satisfaça o povo, mas Simão não cede e continua as internações. E ele prende barbeiro, prende os adeptos da revolta popular e, inclusive, a própria mulher. Mas, diante de todos esses eventos, ele continuava suas pesquisas e um dia apercebeu-se de que 4/5 dos habitantes da cidade estavam internados. Isso é um dado estatístico interessante. Pela sutileza de Machado de Assis, nós estamos numa época em que a estatística se desenvolveu junto com a matemática de tal forma que começou a ser aplicada no plano social. Vejam que a obra de Machado, eu estou dizendo, tentando resumir o essencial, é feita dessas sutilezas assim, que aparecem nos detalhes que às vezes são mínimos. Então ele resolve liberar todos os loucos, ele chega a uma conclusão nova, a teoria muda. Com a alforria dos detidos, regulariza-se a vida pública, restauram-se os quadros da Câmara e a cidade respira aliviada, o que convida às festas privadas, às comemorações públicas e aos bailes. Nova teoria, porém, acode a Simão, que no polo oposto do que antes concebia, passa a ver no perfeito e permanente equilíbrio das faculdades mentais o principal sintoma de loucura. Com isso, dão-se novas reclusões e a reclassificação dos alienados. Mas o progresso da reflexão teórica do médico descamba na ironia quando, em seu autodiagnóstico, conclui que ele é o perfeito exemplar do equilíbrio. Ante a recusa de Simão de se aceitar como tal, o padre Lopes lhe completa o quadro, dizendo que o fato de ele negar a própria perfeição se deve a mais uma virtude dele, a modéstia. Com isso, por apego à coerência científica, interna-se o próprio médico e vem a morrer alguns meses depois. Quando, para fins de análise, se reduz o texto para onde convergem os detalhes todos disseminados na sequência narrativa, todos conduzem à polarização em duas personagens, uma coletiva, os habitantes de Itaguaí, e outra individual. Simão tematiza a férrea e cega convicção no valor da ciência, mas a esta se soma a presunção que o médico alimenta quanto ao próprio poder e a superioridade sobre os demais, pondo-se no pódio dos deuses, isto é, a sua híbris. Já outra personagem ficcional que ingressou na cena literária nesse mesmo século, em 1818, Victor Frankenstein, festejada a criação de Mary Shelley, se deixara seduzir pela glória da ciência ao engendrar a sua monstruosa criatura. Porém, se a cega dedicação à ciência constitui a causa de tensão e tragédia que progressivamente se adensam durante o relato de Frankenstein, bem diverso e até oposto é o caminho de Simão Bacamarte. Uma obra importante provavelmente esteve entre as motivações de Machado para a sua criação, que é o Elogio da Loucura de Erasmo, aquele exemplarzinho, aquele volume que está na biblioteca de Machado que eu citei,
E Erasmo inclui a filáusia, isto é, o amor próprio excessivo, desmedido, aquilo que eu estou falando como híbris, é a primeira das acompanhantes da loucura. Caso dos deuses ou dos juízes que se pretendem deuses, né? Ou na piada que o Alexandre divulgou ontem, que é o inverso, o Senhor é Deus, mas não é juiz, né? Avançando na análise, 2 aspectos podem iluminar o que leio como o principal recado do texto e que transcende a questão da loucura. O primeiro aspecto envolve o lugar do alienista no contexto da obra machadiana. Estava frio na saída do hotel. Obrigado, Márcio. Editado em 1882, o texto introduz o volume intitulado Papéis Avulsos, um ano após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se Brás já está contra mim. Se Brás afirmará ter escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, a tinta e a pena aqui são da mesma qualidade. Brás pretendia também louros imarcessíveis. O segundo aspecto implica o clima da época em que foi produzido o Alienista. Isso aqui eu não posso deixar de dizer até o fim, porque está curto e é fundamental. O Alienista aparece numa época em que a ciência está em plena ascensão. Os historiadores são praticamente unânimes quanto à importância que assume a ciência no século XIX. Para Burns, a revolução intelectual seria um nome efetivo adequado para referir o período de 1830 a 1914 e não os séculos 17 e 18 para o qual é usado. E segundo um outro historiador da ciência, Dampier, o século tem títulos de sobra para ser considerado o começo da era científica. Entre as características desse século está reduzida a produção filosófica, mas a obra de Darwin começa a assumir importância. Foi uma obra publicada em 1859 e teve a edição esgotada num único dia. Difunde-se de forma consciente ou não a noção de que a matéria constitui a realidade última e de que os organismos vivos nada mais são do que mecanismos. Tal concepção explica o porquê dos métodos experimentais e matemáticos da mecânica ultrapassarem o campo da física para dominar também o da química, assim como o da biologia. Nesta, a biologia sobressaem as pesquisas relacionadas à teoria sobre a célula, ao lado de questões sobre a origem espontânea da vida, aspecto refletido na obra Frankenstein, que citei antes. Além dos campos já citados, foram significativos os desenvolvimentos da geologia e da astronomia, esta sobretudo associada à difusão das observações pelo telescópio, que recebeu no período vários aperfeiçoamentos. Resta mencionar também as matemáticas, com ênfase na geometria e na estatística. Esta, inclusive, começa a ter suas primeiras aplicações no campo social, de que serve como anedótico exemplo a iniciativa de Francis Galton, que era um primo de Darwin, e que tinha interesses diversificados de ordem científica, tanto relacionados à matemática como à genética e à psicologia. Ele desenvolveu, o Galton, uma técnica de cálculo para avaliar quantitativamente os efeitos das orações. Nosso último passo consiste em questionar sobre a fonte essencial da tensão entre nossas duas personagens, Simão Bacamarte e os itaguaienses. Tem os itaguaienses medo da loucura em si mesma? Não é isso que vejo, pois a noção de loucura que se desenha no texto é imprecisa, fluida e sem fundamento, nem mesmo racional. Por isso, o foco de tensão, longe de ser a loucura, se concentra no medo. São o medo e a angústia os fatores que atuam como agentes efetivos de controle social em Itaguaí. Medo da reclusão, medo da segregação social, medo da prisão arbitrária. E cito aqui um fragmento de Diderot falando sobre a questão do claustro. O homem nasceu para a sociedade,
Separai-o, isolai-o, suas ideias desunir-se-ão, seu caráter transfigurar-se-á, mil afeições ridículas elevar-se-ão no seu peito, ideias extravagantes germinar-lhe-ão no espírito, como os espinheiros em terra selvagem. Valerá a pena mais viver na objeção do que na loucura? É preciso, talvez, maior vigor da alma para resistir à solidão do que à miséria. A miséria envilece, a clausura deprava. O medo, portanto, acompanha também as coletividades, e as próprias civilizações estão comprometidas com ele. Mas se o medo consiste em sentimento motivado por algo conhecido, no caso o poder arbitrário que tem Simão para prender quem quer que seja, a angústia é geralmente associada ao temor de algo desconhecido. Por isso, o medo causado por Simão Bacamarte se intensifica e completa com a angústia que se dissemina de forma surda no contexto da cidade fluminense pela ação da ciência, cuja noção se mantém misteriosamente preservada e à distância inalcançável pelo conhecimento dos cidadãos. E aqui vale destacar a importância da avaliação que faz Machado sobre a ciência, pelo caráter vanguardista da crítica. E vale-me do que já foi apontado por Roberto Schwartz, quando, ao comentar a variedade das teorias filosóficas e científicas nas Memórias Póstumas, diz o seguinte, abre aspas, Schwartz, era natural que os entusiastas transformassem o espírito científico em panaceia e no contrário dele mesmo. Já Machado percebeu as ironias latentes na situação e tratou de explorá-las sistematicamente. Já estou terminando, André. Onde os deslumbrados enxergavam a redenção. Eu conheço a figura. Onde os deslumbrados enxergavam a redenção, ele tomava recuo e anotava a existência de um problema específico. Afinal, o que explica os traços de caráter Simão Bacamarte é que se mantêm inalterados durante toda a narrativa, além de se manifestarem por um comportamento coerente e estável. Suas únicas mudanças são de ordem teórica e, portanto, inacessíveis ao leigo. Quanto ao resto, aquilo que ele revela ser no final, já nele estava desde o início, que é a irônica suspeita de que fosse louco. Em síntese, a sedução provocada pela ciência, que no roteiro de narrativo de Mary Shelley evoluía e se consumava em ritmo de progressiva tragédia, mas em Machado, idêntica sedução pela ciência se dissolve pela galhofa, pela caricatura e pela paródia, pois Simão nada mais é do que a paródia acabada do cientista. Por isso, a narrativa de Machado tem a função de nos advertir para o fato de que a ciência nem sempre é aquilo que aparenta e que virtualmente pode ser fonte de medo e angústia. Com isso, pergunto se a presumível ciência do direito fica isenta de desempenhar também essa nobre tarefa de controle social com idênticas consequências, medo e angústia. Muito obrigado. Ao agradecer as lições do professor Dino, de imediato passo a palavra à professora Marília Denardim Budó, que é doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atua em pesquisas na área de Direito, com ênfase em Sociologia Jurídica, Criminologia e Direito Penal, sendo atualmente professora no programa de pós-graduação em Direito da IMED e também no curso de graduação no Centro Universitário Franciscano. Obrigado, professora, pela disponibilidade. Um bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, então, ao convite do professor André. Me sinto também uma reles mortal aqui no meio de gigantes, então, novamente, quero agradecer também a todos os que estão assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, diante dos meus professores, meus amigos, colegas, enfim. Realmente estou aproveitando muito esse evento, em todos os sentidos. Bom,
depois da fala do professor Dino, brilhante, eu vou, então, falar um pouco sobre aquilo que me compete mais em relação à minha área, e não vou repetir, né, os dados mais relacionados à própria história, a trama, me parece que ficou já bastante clara em relação ao que foi tratado pelo professor. E, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o caráter, já foi, de certa maneira, ressaltado pelo professor Dino, mas o caráter inovador da obra, dessa concepção crítica a respeito da loucura, e não só da loucura, como também da institucionalização daqueles rotulados como loucos. Na verdade, Machado de Assis, nesse conto, ele antecipa em 80 anos... Ele antecipa, melhorou? Ele antecipa em 80, 90 anos o que todo o movimento antimanicomial produziu, né, a partir da década de 60, 70, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, justamente questionando esse caráter de poder de definição que envolve a construção social da loucura. Chegando ao ponto, inclusive, de Usaz, por exemplo, um dos grandes teóricos desse movimento, dizer, né, que a loucura ela é uma fabricação tão produto de um construto, de um poder de rotular, de etiquetar, quanto foi a produção das bruxas no período da Inquisição. Eu diria, da mesma maneira, a questão da construção da criminalidade, e aí digo que me chama muito a atenção e me interessa muito a forma como aparece, então, a figura do Simão Bacamarte, porque, na verdade, ele está tratando, esse médico, esse cientista, de uma leitura, de uma necessária leitura sobre a loucura, que é a leitura científica. Algo que, apesar dos manicômios já existirem anteriormente, tendo surgido... Eu perdi o fio da meada, não lembro onde é que eu estava, mas então, vou recomeçar. Então, em relação a essa questão de... lembrei. Os manicômios já existiam, né, antes do século XIX. Na Europa foram introduzidos, pelo menos conforme a história que conhecemos dos manicômios, eles surgem na Espanha no século XV. Porém, ele só vai, a partir do século XV, quando ele surge como uma maneira justamente de exilar, de esconder, de fato, isolar aqueles indivíduos considerados diferentes, né, perturbadores da ordem, perturbadores dos padrões da sociedade. A partir do século XIX, porém, esses diferentes, esse outro, o louco, ele passa a ser visto como um potencial objeto de estudo da ciência. Então, quando Machado de Assis escreve esse conto, na verdade, se está no auge dessa perspectiva da leitura da loucura como um objeto da ciência, um objeto de conhecimento, um objeto a ser estudado. E, por isso, novamente, reitero a importância, a inteligência e o caráter inovador, vanguardista do texto, tendo em vista que ele consegue ter esse olhar crítico sobre uma realidade que era a sua realidade, do seu período, diferente de nós hoje lermos o Alienista, depois de toda a luta antimanicomial, né, diante de toda a desconstrução que foi feita mesmo no campo da ciência a respeito da loucura, é bastante diferente, então, fazermos essa leitura. É interessante também, eu gosto muito de uma das frases, na página 8, em que, bastante entusiasmado com os resultados de suas pesquisas, Simão Bacamarte afirma, né, que a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que ela é um continente. Ele afirma isso diante, justamente, do fato de que a Casa Verde já estava, então, cheia, superlotada de loucos de toda a região. E, então, a questão da loucura passa a se tornar, né, digamos aí, ele está naquele caminho, ainda insistindo na sua primeira teoria, né, de que o comportamento fora dos padrões é que conduzia à loucura, e ele vai, então, chegar, posteriormente, à conclusão inversa,
né, que, na verdade, considerando que a maior parte da população já se encontrava internada dentro do manicômio, 4/5, né, da população, então, na verdade, a sua teoria não poderia estar correta. Então, ele inverte e diz, não, aqueles então, que estão dentro dos padrões, que fazem tudo corretamente, é que devem ser considerados os loucos, né? Esses é que devem ser internados, devem ser objeto de estudo. Chegando ao ponto, ao final, de ele próprio considerar-se o verdadeiro louco, libertando, então, todos os demais. Mas a ponte que eu gostaria de fazer em relação a essa questão do conto com a nossa realidade atual diz respeito, em primeiro lugar, a toda a luta antimanicomial que garantiu que toda essa desconstrução do conceito de loucura, de doença mental, fosse possível. Apesar disso, e apesar de nós vivermos, de fato, um período histórico em que ocorre, sim, uma desinstitucionalização em razão dessa crítica ao caráter de resultado de definição, de um processo de definição, de atribuição, que é a detecção ou o diagnóstico da loucura, nós vivemos um outro momento em que, novamente, temos muitos Simões Bacamarte atuando no campo da psiquiatria. Basta nós olharmos, então, as bíblias, né, psiquiátricas, como, por exemplo, a DSM norte-americana, que, na sua última edição, traz mais de 300 transtornos mentais descritos. Chegando ao ponto de um de seus elaboradores da edição, da 4ª edição, não da 5ª, fazer a afirmação em uma entrevista que foi publicada, talvez todos tenham tomado conhecimento, no mês passado, ou melhor, no mês de setembro, a frase, transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Um dos próprios elaboradores da DSM, na sua 4ª edição, afirma, transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. E faz a crítica da 5ª edição da DSM, da qual ele não fez parte, justamente pelo fato de haver uma hiperinflação de transtornos mentais sendo detectados, descritos, né, com, evidentemente, o apoio, não agora, então, de uma indústria movida pela construção, pela necessidade de construção de hospícios, porque passamos por um momento de desmanicomialização e desinstitucionalização, mas aquela outra indústria, que é a indústria farmacêutica. Poucas pessoas hoje, se lerem a DSM, perceberão que são normais e que não precisam de medicamento. E o que é interessante é que, tal qual Simão Bacamarte, que lá no final do seu texto afirma que percebe que, de fato, ele é que é o louco, o Allen Frances, então, este médico, cientista, um dos autores da 4ª edição da DSM, vai dizer lá ao final que, ao conversar com os seus colegas que formularam a DSM em sua 5ª edição, vou ler, inclusive, a resposta dele aqui na entrevista. A pergunta que foi feita na entrevista do El País foi: seremos todos considerados doentes mentais? E ele responde: algo assim. Há 6 anos, encontrei amigos e colegas que tinham participado da última revisão e os vi tão entusiasmados, vejam o entusiasmo do Simão Bacamarte com seu objeto de estudo, tão entusiasmados que não pude senão recorrer à ironia. Vocês ampliaram tanto a lista de patologias, eu disse a eles, que eu mesmo me reconheço em muitos desses transtornos. Com frequência me esqueço das coisas, de modo que certamente tenho uma demência em estágio preliminar. De vez em quando, como muito, então provavelmente tenho a síndrome do comedor compulsivo. E, como quando minha mulher morreu, a tristeza durou mais de uma semana e ainda me dói, devo ter caído em uma depressão. É absurdo. Criamos um sistema de diagnóstico que transforma problemas cotidianos e normais da vida em transtornos mentais. Então, por mais, retorno à ideia, por mais que tenhamos vivido todo um processo de desconstrução da loucura, a partir da ideia de que ela é, de fato, uma construção resultante de um processo de definição no qual quem detém o poder de definir diz quem é louco e quem não é, apesar disso, e de todo o processo, então, de desmanicomialização, que vem acontecendo em parte, porque isso não atingiu, por exemplo, no Brasil, as medidas de segurança, e está havendo um processo de reinternação, se formos considerar, por exemplo, a justiça da infância e juventude,
Mas, considerando, então, o processo de desmanicomalização que, graças à lei de reforma psiquiátrica no Brasil, vem se implementando, nós temos, então, um outro processo de construção da loucura que volta também para o controle social, mas um controle que, além do interesse da manutenção dos padrões de comportamento dentro da ordem, tem ainda a questão da finalidade de amplos lucros de uma das indústrias que mais cresce no mundo, que é a indústria de fármacos, a indústria farmacêutica. Então, junto com o apoio desses cientistas entusiasmados, né, como Simão Bacamarte, não sei se com a mesma boa-fé do Simão Bacamarte, mas, de qualquer maneira, muito entusiasmados com seus achados e com os resultados do seu trabalho, né, que acabam provocando, de fato, uma rotulação ainda mais ampla da sociedade em torno da ideia do normal e do anormal. A construção, então, da anormalidade de uma maneira hiperinflacionária, como o próprio médico cientista que eu citei menciona na sua entrevista. Eu vou ficando por aqui, então, já que meu tempo terminou, e agradeço pelo espaço. Ato contínuo em relação ao adiantado do tempo, nós vamos proceder ao intervalo rápido de 5 minutos, sendo que as perguntas poderão ser direcionadas diretamente aos palestrantes. Muito obrigado e agradeço a gentileza de todos e a disponibilidade para assistirem esse painel.